Irmãos, vamos dar início ao culto, vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui para adorar o Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Nós queremos engrandecê-lo, pois digno é o Senhor de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a Deus pela vida de cada um dos teus servos que aqui se encontram nesta noite. Senhor, nós oramos pedindo a tua bênção sobre cada um, entregamos os teus servos aos teus cuidados, oramos para que os teus servos tenham saúde, sejam fortalecidos física e espiritualmente. Pedimos a Deus que o Senhor abra a janela dos céus e derrame sobre cada um dos teus servos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Oramos a Deus pedindo também, Senhor, em favor, ó Deus amado, daqueles que se encontram enfermos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nas tuas mãos sobre cada um deles. Ó Deus amado, trazendo a cura, trazendo a restauração, trazendo saúde aos teus servos, em nome de Jesus. E nesta oportunidade, quando nos reunimos aqui para estarmos estudando a tua palavra, meditando na palavra, pedimos que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo e que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da tua palavra. Meu Deus, fica conosco, dá-nos a tua bênção. Meu Deus, abre o nosso entendimento para a palavra e que o teu Espírito Santo, que é aquele que nos guia a toda a verdade, possa estar nos guiando nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmão, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 13 e 14. Colossenses 1, verso 13 e 14. Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Nós queremos compartilhar aqui aquilo que o Senhor fez por nós. Vamos ver também qual era a condição que nós vivíamos hoje, qual é a nossa condição, a condição que vivíamos antes, como era a nossa vida antes de conhecermos Jesus, e como é a nossa vida, e como deve ser a nossa vida, a nossa condição, a nossa posição nos dias de hoje. Esse texto que nós lemos, ele traz aqui a primeira verdade. A primeira coisa que nós entendemos aqui pela palavra é que existe dois reinos. A Bíblia mostra que existem dois reinos, o texto que lemos, e Ele nos transportou, Ele nos tirou de um reino e levou, nos colocou em outro reino. Então nós percebemos aqui que há dois reinos. A palavra de Deus fala desses dois reinos. E aí nós entendemos pela palavra de Deus que a pessoa, ela não tem como viver uma vida de neutralidade. Ou seja, não tem como ela viver no meio. Ou ela vive num reino, ou ela vive no outro reino. Não tem como ser neutro. Não dá para ficar no meio. Ou ela está em um, ou ela está no outro. Nós podemos ver isto pela palavra de Deus. Pois bem, esses dois reinos são definidos de que maneira? Nós temos de onde o Senhor nos tirou. De onde Ele nos tirou? Do reino
das trevas. Então, nós temos o reino das trevas, que é o reino deste mundo, que é o reino governado por um príncipe, que é o diabo. Ele é o reino, ele é o príncipe deste reino de trevas, aonde nós vivíamos. E nós fomos então arrancados deste reino e conduzidos a outro. E como é o outro reino? O outro reino é o reino de luz, o reino de amor. E quem é? Quem é o rei? Quem é o Senhor desse reino? Jesus. Então, primeira coisa, primeira verdade: não existe neutralidade em nossa vida. Não tem como nós vivemos uma vida de neutralidade. Ou estamos num lugar, ou estamos no outro. Ou seja, ou a pessoa pertence a Deus, ou pertence ao diabo. Não existe meio termo. Os irmãos estão entendendo? Não tem como ele estar no meio. Vou estar aqui, e aqui está o reino das trevas, aqui está o reino da luz. Eu não quero ficar no reino das trevas, mas também não quero ficar no reino da luz. Não existe isso. Ou a pessoa está no reino, ou ela está no outro. Essa é uma verdade que nós aprendemos aqui pela palavra de Deus. Pois bem, todos nós, antes de conhecer Jesus, nós vivíamos aonde? Vivíamos neste reino das trevas, antes de Jesus Cristo nos resgatar, antes que Ele nos tirasse de lá. Pois bem, e antes de Ele nos resgatar, antes de Ele nos tirar de lá, nós vivíamos lá. E qual era a condição nossa quando estávamos lá? Qual era a nossa condição? A Bíblia disse que nós éramos escravos do pecado. Em João 8:34 disse que todo aquele que pratica pecado, ele é o que? Escravo do pecado. Então essa é a primeira condição nossa. Nós vivíamos num reino onde nós éramos escravos. O que é um escravo? Um escravo é aquele que tem sobre ele um senhorio. Ele tem alguém sobre ele que o governa, que o dirige, que o comanda. Pois bem, no reino das trevas éramos escravos do pecado. Quem é que nos dirigíamos? Quem é que nos comandava? O príncipe deste reino das trevas. E quem é o príncipe do reino das trevas? Satanás, o diabo. Ele é o príncipe desse reino. Então, nós, antes de conhecer Jesus, estávamos sobre o seu domínio. Estávamos sobre o seu domínio. E a Bíblia diz isso em João 8:34: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E ainda em Efésios capítulo 5, a palavra de Deus diz, no versículo 8, Efésios 5:8, está escrito assim: pois outrora, Efésios 5:8, pois outrora eras trevas. Outrora quer dizer antes vocês eram trevas, nós éramos trevas, éramos escravos do pecado. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição. Sabe, irmãos, não existe outra definição. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está sem vida, ele é trevas, ele é escravo. Essa é a condição de todo aquele que se encontra no reino das trevas. A pessoa está lá, está escravizada. E se existe então, e aí nós estamos vendo isso, que há esses dois reinos, e a condição da pessoa lá é de escravo do pecado, sujeito ao pecado, dominado pelo pecado, ou seja, a vida dele é trevas, sua mente está cauterizada. A pessoa pertencendo a esse reino,
ele vai viver, ele vai ter um estilo de vida, ou seja, uma maneira de viver de acordo com este reino. A vida dele vai revelar aquilo que ele é. Por isso que a palavra de Deus diz que quando nós temos um encontro com Jesus, e Paulo escreve isso, quando ele disse em Efésios, ele fala que aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que enganava não engana mais. Ou seja, há uma mudança no estilo de vida, na maneira de viver desta pessoa. É impossível a pessoa ter uma experiência com Jesus, é impossível ela ter a sua vida transformada por Jesus e continuar mantendo o mesmo estilo de vida. O que é estilo de vida? A maneira de viver no dia a dia. É impossível ela continuar mantendo a mesma maneira de viver. Então, por quê? A palavra do Senhor nos revela que quando nós estamos neste reino, nós vivemos de acordo com este reino. Então, aprendemos também aqui que não existe neutralidade nessa situação. A pessoa, ela vai revelar através da sua maneira de viver, ela vai revelar a quem a sua vida pertence. Quem a sua vida pertence. Ou seja, a pessoa vai demonstrar no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas palavras, na sua maneira, ela vai demonstrar a quem ela serve. Porque a palavra de Deus, ela revela que aquele a quem nós apresentarmos como servo, e a Bíblia disse isso em Romanos capítulo 6, vamos ver aqui Romanos 6, Romanos 6, versículo 16, está escrito assim: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, a quem nós pertencemos, nós vamos revelar, através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, nós vamos mostrar a quem pertencemos, de quem nós somos servos, de quem nós somos servos. Porque nos dois reinos, no reino das trevas, aonde o príncipe é Satanás, e no reino da luz, cujo rei, o governador, o Senhor deste reino é o Senhor Jesus, nesses dois reinos a pessoa é serva, ela é serva. No reino das trevas ela é serva do pecado, ela vive debaixo do jugo do pecado, ela vive debaixo do jugo do diabo. No reino da luz, no reino de amor do Filho, nós também somos servos. Então, aí nós devemos nos apresentarmos para servir um ao outro, porque, como eu disse, não tem como ser neutro. Não tem como a pessoa ser neutra. E aí, muitas vezes, como servo, ela vai demonstrar, através do seu comportamento, da sua atitude, o amor àquele a quem ela serve. Então, nós aprendemos aqui, por esta palavra, que estávamos ali, estávamos antes de conhecer Jesus, pertencíamos a este reino, estávamos subjugados, dominados pelo poder do pecado. E aí nós vamos perceber então que houve uma mudança. E por que ocorreu uma mudança? Por que ocorreu? Aí
nós vamos ver o que Jesus fez por nós, o que Jesus Cristo fez por nós. A palavra do Senhor nos revela que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ainda no capítulo 1 do texto que nós lemos, de Colossenses, foi o texto que nós lemos aqui, no versículo 14, no versículo 13, Ele nos libertou. O que é que Ele fez? Ele nos libertou. E Ele nos resgatou, nos libertou. Há uma coisa muito interessante, porque Ele não só nos liberta, e aqui nós vamos entender isso, a palavra redenção, né, que mostra que houve um resgate. Houve um resgate. Isto quer dizer que o Senhor pagou um preço. Ele pagou um preço pela nossa redenção. Ele pagou um preço pela nossa libertação. Nós éramos escravos, e para ficarmos livres daquele jugo, ficarmos livres daquelas correntes que nos prendiam, que nos tornavam escravos do pecado, que nos tornavam escravos no reino das trevas, Jesus teve que pagar um preço. Ele teve que pagar um preço. Embora Ele não nos devia nada, o Senhor não tinha nenhuma obrigação para conosco. Ele não tinha que fazer o que Ele fez, mas Ele fez. Por que Ele fez? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor, e Ele nos amou. Então Ele paga um preço, e foi um preço muito alto. A Bíblia diz que nós fomos resgatados, não foi por ouro e nem prata, mas nós fomos resgatados, ou seja, o nosso resgate, a nossa redenção, a nossa libertação, não foi a preço de ouro ou prata, mas sim pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço da nossa libertação, da nossa redenção. Ele pagou esse alto preço, para que nós fôssemos livres. Ele nos libertou da nossa condição de escravos. Então Ele vai até lá, ou seja, é como se Ele fosse no mercado de escravos e pagasse o preço, tirasse os grilhões que nos tornávamos servos do pecado, servos do diabo. Ele quebra esses grilhões, Ele vai lá, Ele paga o preço, e depois de pagar o preço, de nos libertar, a Bíblia diz que Ele nos transportou, ou seja, Ele nos transferiu. Transportar é transferir de um lugar para outro. Ele nos tira de um lugar e leva de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos levou. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou, nos transferiu, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, vimos aí que há dois reinos. Vivíamos num. Ele paga o preço e Ele nos tira deste reino e agora nos leva para outro reino, que é o reino do seu Filho Jesus Cristo, o reino de amor, o reino de luz. Há essa mudança, há essa transformação. E é uma coisa muito interessante, porque essa mudança, esse transportar, ele fala não apenas, indica não só uma mudança de lugar. O Senhor não apenas nos muda de lugar, mas Ele também muda a nossa condição. Ele muda a nossa condição. Agora somos escravos de Jesus, mas envolvidos pelo amor. Antes
no reino das trevas, éramos escravos, movidos debaixo da escravidão de morte, de medo, mas agora em trevas, mas agora no reino do seu Filho, nós somos movidos pelo amor, pela a luz que reflete de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, Ele não apenas muda a nossa situação, Ele não apenas nos muda de lugar, nos tira de um lugar para outro, mas Ele muda também nossa condição. Nós agora nos tornamos filhos de Deus, nós agora nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora nós temos a esperança do céu. A morte não pode mais nos escravizar, o pecado não pode mais nos dominar. Agora não vivemos debaixo do jugo do medo, da desesperança. Agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele muda a nossa situação e muda também nossa condição. Isto foi o Senhor Jesus Cristo que fez. Ele paga este alto preço. Ele paga este alto preço. Então Ele nos tira de um reino de trevas, num reino de escravidão, e nos transporta para o reino do seu amor. Então Ele nos muda de lugar, nos tira daqui para cá, ou seja, nos tira das trevas e transporta para o reino do seu Filho, o reino de amor, mas Ele também muda toda a nossa condição de vida. Ele nos dá agora uma vida nova, Ele nos dá agora uma nova perspectiva. Nós agora temos uma nova esperança, e junto com essa nova esperança, uma certeza, a certeza que permeia a vida daqueles que creem em Deus, que amam Jesus Cristo, que obedecem a sua palavra. Então Ele muda, nós saímos de escravos do pecado para filhos de Deus, deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos filhos de Deus, saímos das trevas para a luz. E aí, uma vez então que agora nós temos uma nova condição, nós temos uma nova vida, agora nós temos que demonstrar através de um estilo de vida. Lembre que eu disse que nos dois reinos, através do estilo de vida, a pessoa vai demonstrar a que reino ela pertence. Quem vive uma vida de pecado, quem vive uma vida de desobediência, de rebeldia, demonstra a que reino ela pertence. O Filho de Deus, ele vai viver agora um estilo de vida diferente, em obediência à palavra de Deus, uma vida de temor na presença de Deus. Portanto, nós devemos ter um estilo de vida a partir de então do nosso encontro com Jesus, da nossa transformação. Nós devemos ter um estilo de vida que irá demonstrar a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Então, esse estilo de vida vai demonstrar a quem de fato nós pertencemos. E muitas vezes, amado, a gente percebe que hoje, infelizmente, e algumas pessoas, e a gente até concorda em algumas coisas, nós estamos vivendo diante de uma situação que é preocupante. Esta situação que nós estamos vivendo de pandemia e tal, ela tem trazido algumas preocupações, porque as pessoas estão se entregando a um estilo de vida, que não condiz com aquilo que deve fazer parte da vida do servo de Deus. E aí, algumas pessoas colocam o seguinte, que essa situação de pandemia que a gente está vivendo trouxe muita frieza, desânimo,
desânimo e tal. Em partes eu concordo em parte, porque para mim, na verdade, essa situação que está aí, ela só revelou uma verdade ou algo que estava oculto. Essa situação de pandemia, onde muitos largaram, deixaram e tal, e está vivendo, na verdade, irmãos, essa situação ela serviu apenas para mostrar de fato quem é quem. Porque muitas vezes a pessoa, porque quando ela ama Jesus, independente de qualquer coisa, ela vai ficar firme na presença de Deus. Então, para mim, eu acredito que toda essa situação que nós estamos vivendo, ela é dolorosa, é uma situação triste, mas eu creio que traz aí a permissão de Deus, porque isso demonstrou quem é quem pertence ao Senhor, quem não é. A gente vai observar, quando a gente vê a história de Israel, nos dias do profeta Elias, quando Acabe, ele casa com Jezabel e implanta um reino de terror, de idolatria, um reino assim, totalmente contrário à palavra de Deus, porque eles começam a adorar outros deuses, Baal e Aserá, e eles começam a adorar outros deuses, e o povo vai naquela onda, porque o rei começou a adorar. Ele casa com uma mulher ímpia, idólatra, e ela traz os seus deuses para Israel, e coloca esses deuses na casa do Senhor. Ela levanta uma estátua de Aserá, né, na casa do Senhor, do tabernáculo. Então, e aí o povo vai, muios vão. Aí o que está acontecendo e tal, e até que Elias chega e fala: olha, vai ficar 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de chuva. Então ali começa a ver as consequências, a punição e tal, e passa toda aquela provação. E quando Elias está